Uma coisa interessante, eu vou te fazer duas perguntas dentro dessa mesma pergunta. Uma delas, você me falou que hoje o fisioterapeuta ele virou profissional de primeira linha no sentido, alguém passa mal, antes era o médico, hoje procura-se também o fisioterapeuta. Isso. Qual é a importância do fisioterapeuta conhecer, do fisioterapeuta em geral, não precisa ser o especialista na doença de Parkinson, reconhecer os sintomas da doença de Parkinson? Bom, primeiro, é super importante. Resposta rápida, né? Super importante. Não dá para fazer fisioterapia para Parkinson sem reconhecer pelo menos os 4 sinais cardinais, né? Que é o tremor, bradicinesia, a instabilidade postural e a rigidez. Por quê? De cara, quando o paciente vem para a gente, ou ele está muito rígido, ou ele está bradicineico, né, que está com a lentificação, seja dos movimentos ou da marcha, e isso vai impactar na qualidade de vida dele, né, nas atividades de movimento funcional. E o fisioterapeuta hoje, sendo um profissional de primeira linha, porque hoje não é mais técnico em fisioterapia, existe faculdade, né, é um bacharelado de fisioterapia. Então, a gente estuda toda a parte anatômica, fisiológica, isso de todas as doenças. E quando a gente está na área da neurologia, a gente tem uma área hoje que é o distúrbios do movimento, né, dentro da fisioterapia. Então, hoje a gente tem uma especialidade, embora isso não seja muito divulgado aqui no Brasil, mas na Associação Internacional de Fisioterapia, que é a INPA, né, Associação Internacional de Fisioterapia Neurofuncional, a gente tem o grupo de distúrbios do movimento. Inclusive, eu sou presidente desse grupo. Então, a gente tem feito várias forças-tarefas para que isso seja bem difundido no mundo inteiro. E aqui no Brasil, junto com a Abrafim, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a gente tem feito vários eventos no país para poder tentar melhorar a qualidade não só de conhecimento, mas também de difundir essas técnicas que são tão diferenciadas e são tão importantes para o tratamento desses pacientes. Além das técnicas de tratar, esses fisioterapeutas que gostam da área da neurologia, mais especificamente no distúrbios do movimento, eles precisam aprender a avaliar, examinar esses pacientes. Porque examinando, a gente consegue observar esses sintomas motores e principalmente os não motores, que nem sempre eles estão claros, é como se fosse assim, a gente vê a ponta do iceberg, mas lá embaixo é uma gama de outros sintomas que eles não estão aparecendo para a gente. E, às vezes, na avaliação funcional, na avaliação da fisioterapia, a gente consegue perceber, por exemplo, que às vezes o paciente está caindo muito, mas o problema não é de ajuste postural, mas sim de uma hipotensão postural, que pode vir. Está caindo a pressão. Cai a pressão, ele começa a cair. E isso, se for lá no começo da doença, é um red flag, né? Uma bandeira vermelha aí para algum tipo de parkinsonismo atípico que pode estar ali, não só uma doença de Parkinson clássica. Então, reconhecer não só os sintomas clássicos, mas também os sintomas não motores, já desde o início. Saber quais são, pelo menos, essas red flags, essas bandeiras vermelhas, para outros tipos de parkinsonismo. Isso pode auxiliar o médico, inclusive, em rever esse diagnóstico, em fazer... Ou levantar a hipótese diagnóstica. Alguma outra hipótese. No começo, se o paciente está ali com a gente fazendo, por exemplo, com outro colega, um pilates, né, fazendo uma fisioterapia para alguma outra disfunção musculoesquelética, que seja, por exemplo, uma dor. Será que isso é dor mesmo? Uma dor que não melhora com nenhuma conduta fisioterapêutica? Tá, né? rígido, tá rígido, braço, tem alguma né? coisa ali, não estou conseguindo colocar o casaco, que é uma queixa muito comum, né? Não consigo alcançar, porque parece que trava. Ele começa né? a usar a O mão ombro esquerda para trava. tirar as coisas do bolso à direita. Aí você né? vai olhar o paciente andando, quando ele vai chegando no consultório, você vê que tem uma diminuição da oscilação do balanço do braço, né? Uma assimetria ali. Então, isso já é um sinal que provavelmente existe uma bradicinesia, uma rigidez naquele hemicorpo, que no começo a gente sabe que o Parkinson pode ser assimétrico, né? Aliás, ele é assimétrico no começo. E então já são sinais que o fisioterapeuta precisa saber. Ou seja, né? se ele é profissional de primeira linha, ele receber um paciente, é importante ele
reconhecer alguns desses sinais para poder oferecer mais qualidade de vida. Muito importante. E o paciente não perder o tempo dele, né? Com tratamento desnecessário. E é o que eu sempre falo para os meus alunos em congresso, em curso. Escutem o paciente, porque eles vão contar para vocês exatamente o que eles estão sentindo. Né? Eu estou com dificuldade de mexer meu braço, ou então eu estou com um pouco mais de tremor. A minha mulher fala que eu estou tremendo quando eu estou parado, mas eu não percebo, que é o tremor de repouso, né? Que nem sempre eles estão percebendo. Às vezes incomoda mais a família do que o próprio paciente, porque não dói, né? Não tem dificuldade nenhuma. No começo, às vezes, nem impacta na funcionalidade. Então, esses sinais, a gente tentou, em 2014, em conjunto com várias associações europeias e mundiais, começou isso na Europa, um guideline de fisioterapia para a doença de Parkinson. Então, a gente começou a trabalhar nesse material. Em 2015, nós fizemos a versão em português e adaptada para o Brasil. Então, existe esse livro hoje, ele chama Diretriz para a doença de Parkinson, Diretriz de Fisioterapia para a doença de Parkinson. Ele é online, é disponível. Não paga nada, é só fazer o download. Olha depois lá, eu posso deixar deixa o aí link para vocês. Que eu vou colocar na descrição do podcast. Isso. E sabe o que é bacana dessa diretriz? Que a gente tem 3 volumes. O primeiro material, que é o livro grande, é para fisioterapeuta. O segundo material é um material preparado para as pessoas que vivem com Parkinson e os familiares e cuidadores. E o terceiro material é uma diretriz para os médicos. Quando indicar a fisioterapia, por que indicar. E muito pouca gente conhece isso, né? Que legal, hein? Então, assim, é um material pequeno, mas, peraí, deixa eu ver por que eu preciso indicar a fisioterapia para esse paciente. É um material de 2015, ele foi atualizado hoje em forma de artigo científico. Também eu posso depois passar o link para vocês. A gente tem hoje o guideline da Academia Brasileira de Neurologia para Parkinson, que foi publicado agora em 2022, e onde a gente escreveu uma seção do artigo, do guideline da Academia Brasileira de Neurologia sobre reabilitação em doença de Parkinson. Então, para os médicos que estão assistindo, eu acho que é uma boa dica de saber, assim, pelo menos o que tem de novo. Sim, né, nessa área. Para o médico em geral, o médico também, Exato. O generalista vai receber pacientes com doença de Parkinson, né, Edson? O ortopedista, às vezes, recebe. O ortopedista recebe muito aquela queixa, aquela dor no ombro, aí o ortopedista vai lá, faz, não tem nada comigo, mas se ele perceber que o paciente tem bradicinesia, rigidez, levanta a lebre, né? E aí a gente volta naquela questão do cuidado multidisciplinar, né? Que, na verdade, essas conversas multidisciplinares, elas deveriam acontecer com mais frequência, que é o que a gente está fazendo aqui. E né? A pergunta que eu ia te fazer, é importante a interação fisioterapia com o médico que está tratando, com o médico que está acompanhando ou com outros profissionais? A gente precisa disso, porque a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Posso dar alguns exemplos, alguns cases que acontecem. O paciente, às vezes, vem para mim para fazer o exercício, a fisioterapia, super rígido. Aí a gente conversa com o médico, olha, será que antes do exercício ele pode tomar uma metadinha do Prolopa, né? Uma dosezinha, só para dar uma melhorada nessa rigidez? Por quê? Ele estando em on e ele ficando menos rígido, a gente vai conseguir acessar melhor essa musculatura, a gente vai conseguir um trabalho melhor, ele vai conseguir levar esse trabalho para casa, ele vai generalizar isso para a atividade de vida diária, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida dele. Ele vai trabalhar depois melhor na terapia ocupacional, ele vai se posicionar melhor na hora que ele estiver sentado, né? Ele pode ser pacientes, por exemplo, que tem dificuldade com o membro superior para escovar o dente e, de repente, a gente fala até com o dentista, olha, a gente precisa substituir a escova normal por uma escova elétrica, porque ele não está conseguindo fazer a escovação. Então, essa conversa multidisciplinar, ela precisa acontecer. O que eu tento fazer é, pelo menos uma vez por mês,
ligar para o médico, família. Não dá para a gente fazer todo mundo junto por causa da correria, mas, poxa, a gente tem grupo de WhatsApp hoje para tudo, né? Por que a gente não pode fazer um grupo de discussão multidisciplinar? Exatamente. Né? Então, assim, a questão da tecnologia hoje dá um suporte enorme para a gente, né? Fazer esse tipo de coisa. Faz um Zoom, grava um áudio no trânsito, né? Mas faz a mensagem chegar. Né? Não dá para a gente trabalhar todo mundo no mesmo teto? Ok. Mas a gente tem maneiras de fazer comunicação. Eu falo pouco, né? Então imagina que... Tudo bem. Vai ter que comunicar, né? Tem que comunicar. Isso é melhor para o paciente. Nem que for para dar um sinal de fumaça, né? Mas é importante. Né? Edson. Mas essa interação realmente é importante demais. Até que, muitas vezes, o paciente chega no neurologista encaminhado pelo fisioterapeuta, por exemplo. Quando o fisioterapeuta consegue detectar os principais sinais e sintomas da doença de Parkinson, faz a suspeita e encaminha para o neurologista. Então, isso é uma coisa que a gente percebeu aqui, inclusive o Rodrigo, que nós entrevistamos, que tem a doença de Parkinson, mas... Normalmente, o sintoma motor, o paciente já está ali há 2, 3 anos com sintoma motor de bradicinesia, rigidez, sem reconhecer a doença e sem o profissional de saúde reconhecer a doença. Muitas vezes sem perceber e outras vezes percebendo, porém o psicológico negando. É por isso que é importante a divulgação, porque assim, uma coisa que eu percebi, você falou assim, primeiro, a doença de Parkinson, ela tem um tratamento muito personalizado, é um P da medicina dos 5 Ps. E o outro P da medicina dos 5 Ps, que é muito importante na doença de Parkinson, é a participação do paciente. Exatamente. O paciente tem que participar. E eu percebi que na doença de Parkinson, a participação ela é muito forte através das associações. Muito. Grupos, Qual é, né, a de importância apoio. Desses grupos, na sua opinião? Esses grupos de apoio? Assim, eu gosto muito das associações e elas têm atividades muito boas. Mas, assim, como todo lugar, universidade, associação, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai expor a informação, porque nem todas as pessoas vão receber essa informação do mesmo jeito. Né? Então, assim, quando eu conheço o pessoal das associações, eu quero dar os parabéns, né? Porque é um trabalho fantástico que eles fazem, um apoio muito grande que a gente não consegue chegar em lugares que eles conseguem chegar. Principalmente pacientes mais humildes. Mais humildes, pessoal que não tem acesso a nada de saúde. Então, eles fazem um meio de campo aí muito bacana, né? Mas eu concordo que nem sempre a informação chega na melhor qualidade. É igual o Google, né? A gente põe lá, doença de Parkinson, vai vir... É melhor né? nem ver. Vem um monte de coisa. Então, é o que eu sempre falo. Tá com dúvida? Chega, porque sempre, em todas as associações, tem alguém que é o coordenador, o responsável, né? A gente tem a associação, por exemplo, Brasil Parkinson, que a gente tem colegas muito bons, tem a Érica, que está à frente da associação, tem em Piracicaba, enfim, tem vários centros aí que a gente pode chegar no coordenador e são pessoas capacitadas. Então, se o paciente está com dúvida, chega para receber a informação de qualidade. A informação, hoje, é um remédio, né? Se você tiver uma informação de qualidade, você vai conseguir melhorar vários aspectos da vida. Agora, o que eu acho o maior problema é o volume de informação que está sendo colocada, principalmente em rede social, sem filtro. Né? Então, a gente precisa ter um filtro. Olha, isso vale para todos os grupos de apoio, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente precisa ter um filtro. Então, assim, será que isso que eu estou falando aqui vai impactar de uma forma boa? Positiva ou negativa no paciente? Ou, por exemplo, aquelas pessoas que já têm uma tendência a ter uma ansiedade, uma depressão, se eu não vou ainda criar um problema maior. Então, é um cuidado que todo profissional da saúde tem que ter quando você vai falar alguma coisa em público, né? Se vocês forem ver, eu não tenho muito... eu não ponho muita coisa em rede social, porque esse é um perfil meu. Eu não sou uma pessoa muito da mídia, né? Mas eu acho importante a divulgação, mas tem que ser uma divulgação responsável. Né? Eu acho que tem muita coisa que a gente encontra na rede que ajuda muito.
principalmente assim, as questões de qualidade de vida, né? Mas tem outros assuntos que precisam ser filtrados. Eu acho que a palavra é essa, é filtrar. Tanto quem está informando quanto quem está recebendo. Será que aquilo ali é bom para mim? Se não for, né, deixa de lá, deixa eu procurar. As associações de profissionais da área da saúde, tanto a Academia Brasileira de Neurologia, a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a gente tem um cuidado muito grande com tudo isso. E se vocês, público, né, e profissionais da área, quiserem mais informação sobre isso, são lugares bons que vocês podem confiáveis, procurar. né? Porque ali vai ter medicina e fisioterapia baseada em evidência. Né? Então, eu acho que é uma fonte, a gente tem canais de comunicação. Não vai ter mágica ali, né? Não, né? Na verdade, Marcela, a mágica não existe, né? É a gente que tem que fazer ela acontecer, né? Eu acho que é isso, né? É fazer tudo baseado em evidência, personalizar, ver o que a pessoa precisa e montar um programa de reabilitação adequado